Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Eco Maranhense. Sou Mauro Carramelo Júnior, advogado nacional ecodesenvolvimentista da região Nordeste. No nosso último vídeo, falamos sobre a importância de se criar um planejamento estratégico urgente, porque é ele que terá o objetivo central de desenhar uma visão de futuro para o nosso país, mas principalmente é ele que terá o poder para transformar nossas ideias geniais em ações inovadoras. É ele que garantirá que os nossos desejos se realizem. Para tanto, devemos levar em consideração nosso estado atual de conhecimento e ainda energizarmos e inovarmos em nossas formas de atuação comunitária e política. Em resposta à pergunta como sair desse estágio de crise rumo ao futuro sustentável, advogo como linguagem de enfrentamento que passa por compreendermos e ao mesmo tempo mensurarmos os resultados daquilo que realmente foi e não foi transformado em realidade na nossa sociedade, para então retomarmos o fio da nossa história. Isso porque, em uma república desorientada como a nossa, desigual, injusta e subalternizada a interesses econômicos e militares de potências estrangeiras, podemos até ter ideias brilhantes, mas se não podemos realizá-las, nossas ideias não vão nos levar para lugar algum. Para a superação do caos, dissemos ainda que o planejamento estratégico para a construção de uma nação soberana é importante e serve justamente para tirarmos nossos sonhos do papel, porque ele examina nossa situação atual e define as ações que irão fazer nós irmos do ponto A, hoje, para o ponto B, amanhã. Assim, neste tempo que não é para a indiferença, para egoísmos, para divisões, nem para o esquecimento, conforme declara o Papa Francisco, no projeto proposto Brasil, Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, apresento uma família de acontecimentos, fatos e anuncio soluções para problemas centrais do país, mais precisamente para elevar a inteligência espiritual do povo brasileiro, para virarmos o jogo econômico e político da hora presente. Com firme fundamento no entendimento do existente e fazendo uso da imaginação, disse que é possível, sim, conceber um sistema em termos econômico, jurídico, administrativo, em termos de sociedade que não seja uma cópia do que aí está há anos, porque não foi idealizado em lugar nenhum, uma criação genuinamente brasileira e palpável. Por fim, destaquei que o vídeo anterior, publicado no feriado de 21 de abril, foi uma modesta forma de homenagear um dos maiores nomes da história do Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, principalmente porque é dele uma das frases que nos inspiram e nos movem. Abre aspas. Se todos quisermos, poderemos fazer deste país uma grande nação. Neste quarto vídeo, abordarei uma alternativa ao desgoverno de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, que passa precisamente pelo uso de um terceiro tipo de inteligência, a inteligência espiritual, ou simplesmente QS. Primeiramente, importante mencionar a seguinte frase: muitos se espantam em saber que o ouro, em si mesmo um bem tão inútil, goze de tamanha estima em toda parte, que mesmo os homens para quem foi feito e pelos quais o valor lhe é atribuído, sejam concebidos como dotados de menor valor que o próprio ouro. Esta passagem está no livro Utopia, de Thomas More. Amigas e amigos, embora a frase bíblica "e conhecereis a verdade vos libertará", que encontra-se no livro de João, capítulo 8, versículo 32, tenha sido dita exaustivamente ao longo dos anos pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, infelizmente, não é ele um homem amigo, bom, corajoso, justo, leal e que vive o que diz e promete. Independentemente do que esteja acontecendo no mundo real, ele cultua o ódio,
não reconhece a verdade porque acredita vencer a guerra de narrativas com base em mentiras, em fake news, embarca em eternas teorias de conspiração, vive de confrontos e seu maior erro tem sido fazer exatamente o contrário daquilo que tanto prega. Segundo um dos seus antigos aliados, o falecido Gustavo Bebiano Rocha, que foi um advogado e político que exerceu o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República em 2019, o erro de Jair Bolsonaro tem sido fazer exatamente o contrário daquilo que prega. O seu pecado, diz Bebiano, é nesse caso não reconhecer a verdade e, portanto, não se libertar. Na carta enviada ao presidente da República, Bebiano lhe sugeriu que lesse a Bíblia e visse as consequências invariáveis decorrentes do ódio, sentimento negativo este que, segundo ele, é uma energia terrível e incontrolável que tudo destrói, que abre o canal de sintonia com o que há de pior no mundo espiritual e que age na maioria das vezes de forma ardil e subreptícia. O ex-aliado político, no referido documento histórico, asseverou que o presidente Jair Bolsonaro cultiva e alimenta teorias de conspiração, intrigas e ódio, e ensinou justamente os seus filhos a fazerem o mesmo, sendo o melhor aprendiz, em sua visão, o 02, vereador Carlos Bolsonaro, que o instigaria a cumprir a missão dos espíritos obsessores que pretendem manter o Brasil no mesmo padrão moral inferior. Companheiros e companheiras, Bebiano achava que Bolsonaro precisaria romper esse ciclo de ódio para quebrar os padrões negativos e que só o amor poderia fazer isso. Gustavo Bebiano profetizou e registrou que só o amor tem o poder de salvar o Brasil e livrá-lo das influências negativas que o prejudicam. Após anunciar que sua missão teria chegado a termo, sugeriu que o presidente assumisse seus erros e fizesse um profundo exame de consciência e que limpasse o coração, porque teria ele ainda uma missão e que o presidente continuaria sendo o seu mito. Considerando que o presidente Bolsonaro não reconhecerá a verdade nunca e que, portanto, não se libertará, seguem ideias que julgam necessárias para nós, seres humanos comuns. Até mesmo por ser ludovicense, carrego frase de César Nascimento, pois é feliz ao cantar. Abre aspas. Ponta da areia, olho d'água, e Araçagi, mesmo estando na raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui, a natureza me falando que o amor nasceu aqui. Pois bem, companheiros, na Ilha do Amor, também conhecida como Ilha Rebelde, o que proponho através destes vídeos e da exposição desse singelo trabalho, desse projeto Brasil Grande Nação Cooperativa, uma oportunidade no caos, é trazer informações, levantar fatos, para que você, amigo e amiga, emita o seu juízo de valor a respeito tanto dos problemas, dos diagnósticos aqui apresentados, bem como sobre as proposições expostas. Em São Luís, aprendi que devemos caminhar seguindo aquilo que acreditamos ser o caminho mais palpável de atingir os nossos objetivos, com o pé no chão, acreditando no poder de Deus e, sobretudo, fundamentando-nos na Constituição da República Federativa do Brasil. Posto isso, lembro-vos que o lema da campanha da Fraternidade de 2019 dizia o seguinte, abre aspas, serás libertado pelo direito e a justiça. Passagem bíblica prevista no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 27.
cujo tema foi Fraternidade e Políticas Públicas, ambos visivelmente e infelizmente ignorados pelo presidente do Brasil estrangeiro. Também, por oportuno, declamo-lhes o lindo cordel de Moraes Moreira, que é inspirado no novo coronavírus e que foi chamado de Zelo por minha vida. Esse artista baiano e popular morreu em casa, em 13 de abril de 2020, com 72 anos de idade, no seu período de quarentena, no estado do Rio de Janeiro, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Porém, nos deixou e imortalizou o seguinte pensamento: que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos num mundo insano. Queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, certeza ninguém se ilude. Não tem tempo nem idade. Compatriotas, no início do século XX, o quociente de inteligência era a medida definitiva da inteligência humana. Foi somente em meados da década de 90 do aludido século XX passado, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava o sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. O novo milênio, o século XXI, começou com descobertas pela ciência que apontam para um terceiro quociente, o da inteligência espiritual, o QS, que nos ajudaria a lidar com questões essenciais e pode ser a chave para uma nova era, em especial no mundo capitalista dos negócios, do mundo dos financiadores de campanhas, donos de bancos, mega empresas multinacionais com capital fictício mundial, que lamentavelmente são os que fazem a política pública acontecer em nosso país. A física e filósofa norte-americana doutora Dana Zohar, professora de Oxford, na Inglaterra, é autora do livro QS, Inteligência Espiritual, com a coautoria do psiquiatra Ian Marshall, seu esposo, onde abordam e comprovam que esse tema, tão novo quanto polêmico na ciência, aumenta os horizontes das pessoas, tornando-as mais criativas e se manifesta em nossa necessidade de encontrar um significado para a vida. Eles fundamentaram-se em pesquisas de cientistas de várias partes do mundo que descobriram no cérebro humano uma área que está sendo chamada de ponto de Deus, que seria responsável pelas experiências espirituais transcendentais das pessoas. Segundo a autora, a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos agir para elevar nosso consciente espiritual. De acordo com o professor Roberto Mangabeira Unger, a esperança não é causa, mas consequência da ação. Aqueles que não têm hoje esperança precisam agir para que possam voltar a ter. Em entrevista à revista Exame, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, a doutora Dana Zohar asseverou que a terceira inteligência, a espiritual, abre aspas, coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e de valor, tornando-os mais efetivos, sendo que, para ela, ter autoconsciente espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. O QS aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência espiritual
está ligada à necessidade humana de ter propósito de vida. É a inteligência espiritual que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear as nossas ações. Perguntada sobre de que modo essas pesquisas confirmam suas ideias a respeito da terceira inteligência, respondeu que os cientistas descobriram que temos realmente um ponto de Deus no cérebro, uma área nos lobos temporais que nos faz buscar um significado e valores para as nossas vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Tudo o que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus prolongamentos neurais. Diz ela que um tipo de organização neural permite ao homem e à mulher realizar um pensamento racional, lógico, dá a ele seu QI, ou inteligência intelectual. Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emotivo. É o responsável pelo QE, ou inteligência emocional. Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, capaz de insights, formulador e revogador de regras. É o pensamento com que se formulam e se transformam os tipos anteriores de pensamento. Esse tipo lhe dá o QS, ou inteligência espiritual. Sobre a diferença entre o QE e o QS, ou seja, entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual, a neurocientista disse que é o poder transformador que diferencia uma inteligência da outra. Segundo ela, a inteligência emocional nos permite julgar em que situação nos encontramos e nos comportar apropriadamente dentro dos limites da situação. Já a inteligência espiritual permite perguntar se quero estar nessa situação particular. Implica trabalhar com os limites da situação. Daniel Goleman, o teórico do quociente emocional, fala das emoções, companheiros. Inteligência espiritual fala da alma. O quociente espiritual tem a ver com o que algo significa para mim e para você. E não apenas como essas coisas afetam nossa emoção e como nós reagimos a isso. A espiritualidade sempre esteve presente na história da humanidade. Para a doutora Dana Zohar, as 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes são: 1. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. São conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida. Têm capacidade de encarar desafios e utilizar a diversidade a seu favor. São holísticas, têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Têm independência de pensamento e comportamento. Perguntam sempre por quê e para quê. São agentes de transformações. Têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Têm espontaneidade de gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. E são sensíveis, fraternas e compassivas. Desta forma, o líder espiritualmente inteligente é aquele, abre aspas, inspirado pelo desejo de servir, uma pessoa responsável por trazer visão e valores mais altos aos demais e por lhes mostrar como usá-los. É uma pessoa que inspira as outras. Gente como o Dalai Lama, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Dom Helder Câmara, Papa Francisco, etc. Como dica para desenvolver a inteligência espiritual, a neurocientista diz ser necessário tomar consciência das 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes e trabalhar para desenvolvê-las.
procurando mais o porquê e as conexões entre as coisas, trazendo para a superfície as suposições que fazemos sobre o sentido delas, tornando-nos mais reflexivos, assumindo responsabilidades, sendo honestos conosco mesmos e mais corajosos, tornando-nos mais conscientes de onde estamos, quais são as nossas motivações mais profundas, identificando e eliminando obstáculos, examinando as numerosas possibilidades, comprometendo-nos com um caminho e permanecendo conscientes de que são muitos os caminhos. Tendo em vista a importância da ligação entre os títulos, já que tudo muda o tempo todo e exige de nós uma tomada de posição quanto ao caminho para uma boa visão de mundo, a abstração mental que nos levará a esculpir a próxima grande civilização da humanidade passa também por retomarmos a centralidade da questão nacional. Por oportuno, trago passagem bíblica prevista lá no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Pois bem, meus amigos e minhas amigas, o Brasil atravessa não só uma grave crise ecológica, econômica, política, sanitária e social. Isso é público e notório, mas também sofre uma desorientação que corrói qualquer esforço de superação das nossas dificuldades. Assim, o futuro visível de todos, brasileiras e brasileiros, deve ser o de ter fé no Brasil, confiança em nosso povo e de centralidade na questão nacional, para recolocar o país numa trajetória de desenvolvimento cooperativo e democrático real. Não há dúvidas que continua o interesse nacional sendo o eixo em torno do qual gravitam todas as sociedades contemporâneas. Em torno do interesse nacional é que os países do primeiro mundo orientam suas decisões geopolíticas, suas iniciativas diplomáticas, econômicas, comerciais, financeiras, científicas, tecnológicas e culturais. Mesmo embora tenha o Brasil construído apenas o Estado Nacional, lamentavelmente, companheiras e companheiros, ainda estamos em processo de criar e inventar ou reinventar a nossa nação. O Brasil deu um passo importante com sua emancipação política. Entretanto, é preciso convocar a inteligência do país, as forças políticas, espirituais e intelectuais preocupadas com a construção nacional, a estabelecer a centralidade, o primado e a prioridade da questão nacional como eixo para a construção de uma sociedade socialmente equilibrada, democraticamente avançada e capaz de distribuir entre os seus membros frutos da cooperação e do trabalho humano. Amigos, amigas, para compreender a questão nacional como uma ideia-força nesse tempo de globalização esta que nada mais é que a nova roupagem da teoria britânica do livre comércio, importante esclarecer que o mais importante para um país emergente como o Brasil não é se inserir competitivamente na economia global ou mesmo equivocadamente, como pretende o atual governo brasileiro, ao pedir adesão do país à Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, pois isso representa uma mudança puramente ideológica na política externa, com implicações nas alianças com países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, emergentes, semiperiféricos, em crescimento, como Argentina, Rússia, China, África do Sul, Índia e Colômbia, sendo que além do Brasil, os 4 últimos tiveram retirados o status de países em desenvolvimento pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos da América do Norte, através de nota publicada em fevereiro do ano passado. Em fevereiro de 2020. Como a maior economia latino-americana
e ainda uma das lideranças entre países em desenvolvimento e pobres, reunidos no grupo chamado G77, mais a China, o Brasil é considerado pela OCDE um país estratégico. Por isso, essa organização vem expressando há anos, compatriotas, o desejo de que o país se torne membro pleno. Porém, o governo federal, até a chegada de Bolsonaro na presidência da República, negava-se a aderir, sobretudo porque a entrada do Brasil depende da renúncia a tratamento preferencial na Organização Mundial do Comércio, a OMC, conforme declaração de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América do Norte, em Washington, por ocasião da visita do chefe de Estado brasileiro para um pedido de apoio. Ou seja, o alvo mais relevante para o Brasil não é se inserir competitivamente na economia global, como esbocei, porquanto a própria globalização, a financeira, a tecnológica, que obviamente se alicerça no investimento e desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos meios de comunicação em dólar, surge do interesse das grandes nações hegemônicas do planeta Terra e tem como origem o interesse nacional de cada um desses países, entre aspas, ricos. A propósito, registro também que o país que alcançou o maior êxito no processo de inserção internacional foi a República Popular da China, a partir do seu interesse nacional pelo desenvolvimento, pelo bem-estar da sua população. Em resumo, o sucesso da China deve-se ao fato de haver um Estado mais presente e mais forte para disciplinar a vida econômica e social. Para Aldo Rebelo, jornalista e ex-deputado por 6 legislaturas, na China funciona o princípio bíblico: ao mercado o que é do mercado e ao Estado o que é do Estado. O mercado se apoiando nos instrumentos de Estado para alcançar seus objetivos, e o mercado também como parte dos interesses da sociedade chinesa, ou seja, dos interesses comuns. Para ele, no Brasil, foi fabricada artificialmente uma contradição, qual seja, transformamos um conflito natural numa contradição antagônica, como se o mercado fosse uma ameaça ao Estado e o Estado fosse o elemento que iria impedir ou dificultar as ações do mercado. Como consequência, afirma o político Aldo Rebelo que o Brasil precisa de um Estado forte para cumprir seus objetivos e precisa estimular as ações de mercado para gerar renda, emprego, divisas, trabalho para a população. Concordo que o Brasil precisa de um Estado forte. Entretanto, a globalização financeira, também chamada a cibernética, é uma chave que abre todos os Estados-nação, mas que até hoje só produziu efeitos positivos para as atividades financeiras. Apesar de ter nascido como uma grande promessa, como uma grande esperança de gerar um mundo de maior progresso, do bem viver, ou mais pacífico e de mais democracia a nível global. Não por outra razão, esse capitalismo financeiro, estruturalmente perverso nas palavras do Papa Francisco, gerou uma crise bancária e financeira nos Estados Unidos da América do Norte em 2008, conhecida também como crise do subprime, que acabou desencadeando efeitos globais, dentre eles questionamentos e propostas de sua retificação, que hoje estão sob apreciação. Companheiros, meus compatriotas, é preciso ter clareza que a globalização não é um problema em si. Parece-me que o problema é administrar quem ganha e quem perde com ela. Sendo assim, a reação das pessoas não é contra a globalização,
mas contra os efeitos que ela gera nos países mais vulneráveis nas relações comerciais modernas, sobretudo provocados em razão do sistema ter sido criado e estruturado por potências mais desenvolvidas tecnologicamente. Hoje as pessoas se sentem excluídas desse sistema capitalista global, baseado no dólar fictício. E quando as forças chamadas progressistas ou de esquerda não assumem a defesa dos interesses dos seus trabalhadores, das suas nações, forças conservadoras assumem. Um exemplo disso, diz Aldo Rebelo, foi durante a eleição do atual presidente do Brasil, em que teve pessoas que diziam que não era para vestir verde e amarelo, uma vez que seriam cores da direita. Isso é um absurdo. Por isso, neste ano de eleições e da Copa de Futebol FIFA, aspiremos e efetivemos o possível, porque ocorre que nós, do espectro da centro-esquerda, nacionalistas e progressistas, não podemos deixar que os símbolos nacionais, que a identidade nacional, que os interesses nacionais se transformem em privilégio da direita entreguista e subserviente, como infelizmente aconteceu e tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Nesta quadra difícil da história do nosso país, não há dúvidas, devemos defender o interesse nacional real e não só o território, a economia, o emprego, a cultura, o idioma ou a saúde. Tudo leva a crer, companheiras e companheiros, que uma boa parcela da esquerda embarcou na ideia de globalização dos povos. Ideia esta que é falsa, como se as lutas nacionais não fizessem mais sentido. Em todos os governos, desde a independência da República em 1889, portanto, um ano após a abolição da escravatura, até o momento contemporâneo, a questão nacional nunca foi centralidade, nunca foi o foco. Portanto, Aldo Rebelo nos diz que, ao que tudo indica, ela resta como um desafio das pessoas de boa vontade, dos patriotas, das forças nacionais, que tem que trabalhar em todo o espaço onde a possibilidade se expõe e foi inimaginável, na escola, na família, na comunidade, na igreja, no plano intelectual, na política. É esse o nosso desafio. A desorientação do Brasil se agrava, a saber, porque o governo Bolsonaro Guedes avançou para uma tentativa de aliança quase que unilateral com os Estados Unidos da América do Norte, que resultou, por exemplo, em declaração do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que era apadrinhado do falecido Olavo de Carvalho, estrategista político ligado a Stephen Bannon e que orientava tanto Bolsonaro como os seus filhos. Ernesto Araújo, como admirador do ex-presidente Donald Trump, declarara que estava a serviço da geopolítica norte-americana. Assim, desprezava a nossa história e a nossa Constituição, que no seu artigo 4º estabelece que os princípios da nossa República Federativa são o da independência nacional, o da autodeterminação dos povos, o da não intervenção, o da igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, que diz ainda que ela buscará a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por oportuno, menciono que o ex-deputado Aldo Rebelo, citando o texto do Gilberto Freire de 1963, intitulado O Brasil, Destino de um País Mediador, crê que o país está destinado a ser mediador dos grandes conflitos civilizatórios do mundo, por ser uma nação síntese. Ou seja,
porque aqui estaria presente a civilização portuguesa, a indígena, a africana, e termos recebido depois influências dos asiáticos e outros europeus. Embora eu concorde com a ideia do Brasil ser um país mediador de conflitos, não concordo com essa estrutura narrativa de influências, já que existem teorias a respeito das nossas origens, como por exemplo a do filólogo, filósofo e professor de história austríaco Dr. Ludwig Schwenninheim, publicado em livro de 1928, na cidade de Teresina, estado do Piauí, onde narra e evidencia a presença dos fenícios no Brasil antes da era cristã, antes da chegada dos portugueses. A demonstração da nossa desorientação, da nossa capacidade de perceber o que é importante para o Brasil e de como fazer, revela-se na constante importação de doutrina estrangeira, de pensamentos das universidades dos Estados Unidos da América do Norte e da própria Alemanha na União Europeia, que na maioria das vezes se mostram inadequados para a realidade dos povos que compõem a sociedade brasileira, em especial mestiços, indígenas, afrodescendentes que têm as suas próprias heranças e tradições. O Brasil não pode se transformar numa nação bipolar. Não podemos transformar o Brasil em um país de brancos e negros, porque somos marcados pela presença indígena, pelo tupi, seja na fauna, na flora, nos nomes das ruas, de acidentes geográficos, sobrenomes indígenas. Tudo isso não pode deixar de fazer sentido no país, na academia, nos meios de comunicação, nos setores da esquerda, porque o Brasil não é bicolor. Foram os mestiços, caboclos ou mamelucos que construíram a nação nas costas e, em outras palavras, o termo nação bipolar ou bicolor é conceito importado dos Estados Unidos da América do Norte e um dos piores, porque o povo brasileiro é mestiço por excelência e não pode continuar tendo essa qualidade desdenhada pela bipolaridade racial estrangeira, que também é parte da desorientação que hoje campeia de norte a sul do território nacional. Minhas irmãs e meus irmãos, é preciso deixar claro que não devemos ser contra o governo norte-americano, mas contra a subserviência que o atual governo federal brasileiro se presta, de modo que devemos manter uma relação de cooperação, de confiança, de amizade, de respeito. Entretanto, sem esquecermos que não é razoável se fazer concessão unilateral aos norte-americanos e que são duas nações cujos interesses nem sempre vão coincidir. Sendo o Brasil um país de muitos contrastes, desequilíbrios e desigualdades, o denominador comum para remover obstáculos nos momentos de crise é a reunião de forças heterogêneas, porque nenhum conjunto de forças do mesmo campo tem condições de empreender sozinho as transformações profundas de que o Brasil almeja e necessita. A exemplo dessa união de forças heterogêneas, Aldo Rebelo destaca que a Revolução de 30 foi uma espécie desse tipo de aliança, pois foi quando um grande advogado e estancieiro do Rio Grande do Sul, Dr. Getúlio Vargas, que conduziu forças urbanas e militares num processo de retomada da construção nacional. Desta forma, sustenta que não há outro caminho para a retomada do Brasil, para o relançamento de um projeto nacional, autônomo, democrático e socialmente justo, porque as nossas experiências mais bem-sucedidas foram com uma união de forças heterogêneas. Cumpre advertir que o fruto desse desenvolvimento tem que ser distribuído de maneira equânime, que ele é um fator de estabilidade institucional, que ajuda na consolidação da democracia, e só há democracia com povo com condições,
E a meu ver, só a questão nacional realmente pode gerar essa experiência ou essa esperança. Se não para todos, para quase todos. Para Aldo Rebelo, umas forças políticas estão desorientadas completamente. Desculpa. Há uma direita que olha para Miami como se aquilo fosse o destino manifesto, um paraíso. E há uma parte da esquerda que olha para Nova York, para as políticas identitárias e multiculturalistas. Apesar das múltiplas crises, ele entende que existe um ambiente de muita fertilidade na sociedade brasileira, na intelectualidade, setores dos trabalhadores, do movimento sindical e ambiental, das igrejas e do empresariado, que julgam que a questão nacional é decisiva em nossos dias. O respeitável político, que já é um ancião, aferiu que o governo Bolsonaro é o resultado da desorientação do país, da crise que atingiu as instituições políticas e a política como expressão e como forma da democracia do país. Portanto, padece dos conflitos inerentes a esse tipo de processo, ou seja, sempre que se juntam forças heterogêneas sem um objeto claro, quando o objetivo é apenas eleitoral, apenas derrotar um adversário, mas não há um programa, não há um projeto, e esse é o caso, isso imediatamente vai estabelecer um conflito na visão de Aldo Rebelo. Ademais, diz ele que existem setores liberais, operadores do sistema financeiro com grande influência no atual governo, que têm interesse apenas em privatizar, em reduzir o papel do Estado, em reduzir os custos e, ao mesmo tempo, coexistem setores militares, representando uma instituição de Estado. E, diz ainda, Força Armada é uma instituição de Estado. Só faz sentido se existir Estado. Se não existir Estado, qual o sentido de Forças Armadas? Para quê? Para ele, o conflito decorrente da falta de um objetivo maior se estabeleceu logo no início do governo, e o desentendimento, como prenunciou, continua escancarado. Por considerar um raio de lucidez em meio a uma tempestade de devaneios, segue transcrita abaixo brilhante resposta para a pergunta que lhe fora feita a respeito de manter sua fé inquebrantável no Brasil. Uma fantástica reflexão para os nossos dias. Diz ele: muitas vezes me decepcionei, mas sigo o conselho do ensaísta e poeta mexicano Alfonso Reyes, que serviu no Brasil nos anos 1930 como embaixador. Devemos nos mirar no comportamento dos marinheiros durante a tempestade. Temos de olhar na linha do horizonte. Nos momentos de tormenta, o marujo não pode olhar para o casco do navio, senão se embriaga, fica mareado, se desorienta. Então nós temos que olhar na linha do horizonte. O Brasil é um país com grandes qualidades civilizatórias, grandes virtudes. Um sociólogo americano que esteve aqui durante o regime militar, quando não havia liberdades políticas, partidária, de imprensa, observou o seguinte: era o país com a maior promessa de democracia do mundo. Exatamente porque essa promessa de democracia nascia da nossa origem, do nosso processo civilizatório, da nossa miscigenação. Não é a coisa, é do sangue, é da cultura. Então, Aldo Rebelo, após declarar essas palavras, diz que vê o Brasil com otimismo
crítico. Sejamos como ele, otimistas críticos. Por fim, após expressar esse seu tipo de otimismo, disse olhar para o mundo e não ver um país destinado a dar mais certo do que o Brasil, o que não seria novidade, porque o Brasil é um país com grandes qualidades civilizatórias, grandes virtudes, porém como país emergente, nesse tempo de globalização, o mais importante não é se inserir competitivamente na economia global, mas como falei, buscar distribuir melhor as riquezas reais pertencentes ao povo brasileiro. Estamos diante, companheiras e companheiros, de um grande desafio. Por isso vale sempre lembrar que Jesus Cristo, Messias, foi traído por inúteis 30 moedas de pratas. Posto isso, lembro-vos que toda a estrutura da teoria mainstream econômica, ou seja, da teoria neoliberal, se assenta sobre a questão da escassez, e a escassez que não diferencia o que é necessário do que não é. O momento histórico atual pode servir para derrocar esse discurso, porque o Estado é indispensável e precisa investir na economia nacional e real. Para o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Rossi, que trabalha com os aspectos macroeconômicos do desenvolvimento brasileiro, com os impactos sociais da política fiscal, com o tema da taxa de câmbio e da política cambial, o projeto de Guedes é desconstruir o Estado brasileiro, destruir a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mas exatamente destruir os instrumentos que o Estado tem para interferir na economia. Por exemplo, os bancos públicos, a Petrobras, a Eletrobras, os fundos públicos, os gastos sociais, as rigidezes que garantem que o dinheiro, o real, vá para a educação, para a saúde, para os fundos sociais e etc. A equipe econômica do governo Bolsonaro, segundo o professor, quer desconstruir tudo isso com uma ideia, um malogrado paradigma de que, ao fazer isso, o mercado privado vai gerar crescimento, vai distribuir renda. Segundo ele, isso não acontece, porque é um pensamento da década de 70. Sustenta o professor da Unicamp, que diz mais. Afirma que o ministro Paulo Guedes anda com um manual de economia monetária da década de 70 do século passado, que fez a leitura lá em Chicago, que está totalmente superado. Ninguém mais lê esse negócio, porque está errado. A teoria monetarista ou monetarismo de Milton Friedman caiu por terra desde 2008 e está sendo sepultado com a atual crise provocada pelo coronavírus, bem como pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Até mesmo porque ninguém mais acredita que emitir moeda vai gerar necessariamente inflação. Isso acabou, segundo o professor. O ministro da Economia, para ele, é um retrógrada, um cara fora do tempo dele. E ele é um perigo para o Brasil, assim como Jair Bolsonaro é um perigo também. E se nós não fizermos nada, vai acontecer um caos social. Segundo ele, e se eles estão acreditando no caos social, deveriam ser presos logo, hoje, porque isso é um crime de lesa pátria. Nesta crise, companheiros, precisamos que o dinheiro chegue na ponta e não está chegando. O dinheiro tem que chegar na casa das famílias, para o sustento, para o combate à pandemia e a superação das dificuldades socioeconômicas. A gente tem que fazer que a renda básica emergencial, que o dinheiro chegue às famílias carentes, que gere uma vida digna ao povo brasileiro. O que não é consenso entre os economistas é se depois da atual crise provocada pelo coronavírus e essa agenda de reformas do governo federal vai perder completamente o sentido, ou se a gente vai sair dessa crise com milhões de novos desempregados, com empresas em dificuldades financeiras seríssimas, mais da metade da população brasileira vivendo quase que na extrema pobreza.
segundo o professor da Unicamp, a gente vai sair dessa crise com um rastro de fragilidade financeira. Tem ele razão. A gente vai sair dessa crise com uma necessidade de investimento social enorme. E isso é totalmente incompatível com o teto de gastos. Isso também é totalmente incompatível com a agenda de reformas. Reformas que, vamos falar claro, já fragilizaram a capacidade de reagir à Covid-19, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A verdade é que essas reformas defendidas por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, classificadas de neoliberais pela ala progressista, desprepararam os estados nacionais no enfrentamento da crise provocada pelo coronavírus, bem como ao enfrentamento da crise provocada pela guerra da Ucrânia e a Rússia, entre a Ucrânia e a Rússia. Essa crise é uma crise que exige uma centralização, uma coordenação da economia, uma reorganização da economia de mercado. E isso sozinho o mercado não faz. O mercado não sabe reagir à atual crise múltipla. Os estados nacionais precisam atuar na ponta, precisam de redes de assistência social e a gente precisa fortalecer isso. Temos que ter essa narrativa, defender essas bandeiras de luta em prol de vida digna para a população brasileira. Segundo Pedro Rossi, os estados nacionais precisavam e precisam ainda entrar nas cadeias produtivas e falar: olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso que a indústria de tecidos, ao tempo da pandemia, fizesse máscaras. O estado deveria dizer que a indústria automobilística, por exemplo, fizesse equipamentos e peças para os respiradores. Que o estado dissesse que outras indústrias fizessem reagentes químicos e outras coisas para superar a crise do coronavírus. Hoje ainda precisamos de uma coordenação da União Federal, e essa é totalmente incompatível com o chamado Estado liberal ou neoliberal. Resumidamente, companheiros, o recado que ele deixa é que estamos vendo um golpe no paradigma neoliberal. Podemos sair dessa crise com outras lições, com outra forma de organização da sociedade possível. Isso vai ficar muito claro na cabeça das pessoas, como ficou na minha. Portanto, espera que essas questões se materializem como força política. E isso depende não só das ideias, como também sustenta o professor Roberto Mangabeira Unger, mas também das pessoas chegarem à conclusão que é necessária a mobilização das pessoas em todos os rincões do nosso país. Porque nesta fase de tantas incertezas, o respeitável doutor em economia diz que é otimista sob ponto de vista construtivo. Se Aldo Rebelo é otimista crítico, ele é otimista sob ponto de vista construtivo e acha que as pessoas podem passar essa mensagem adiante. A ideia é de que a gente pode, de que a gente pode vencer desafios sociais, pois o Estado, só ele, é o distribuidor de recursos da sociedade. Portanto, se a sociedade quer ser mais igualitária, ela pode ser. Se a sociedade quer acabar com a miséria, ela pode acabar. Isso pode ser uma missão, assim como é a missão de acabar hoje com o novo coronavírus e evitar uma terceira guerra mundial iniciada no leste europeu. É possível e o mundo todo está fazendo. O Brasil está fazendo menos e isso é um perigo, já que o mundo todo está mostrando que a sociedade pode se mobilizar de maneira coletiva, com solidariedade, e o Estado pode sim ser um instrumento de orientação a um novo rumo, seja no âmbito econômico como no âmbito político, em todos os níveis, desde o nível local até o nível internacional. Se a gente quer combater a fome,
amigas e amigos que nos acompanham até agora. Se nós queremos combater a miséria, se a gente quer combater a falta de moradia, se a gente tem hoje milhões de pessoas sem teto no Brasil, a gente consegue. Basta mobilizar recursos financeiros para isso. Rossi acha que isso tem que ficar como lição geral dessa crise, que o Brasil aprenda isso rápido e avance nesse sentido, para que possamos ter algum aprendizado nesse processo e travar totalmente essa agenda de reforma de desconstrução, essa agenda antipopular, antipovo, porque ela é anacrônica e se tornou mais anacrônica com a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Com esses fatos que estamos vendo diante de nós, e a realidade tem que mudar as pessoas. A realidade é chocante demais para que as pessoas continuem a carregar os mesmos dogmas antigos. Então ela tem que transformar. Essa crise que nós passamos atualmente é transformadora. Isso ele acredita, meus compatriotas. Assim, diante de todos esses fatos e argumentos expostos, que pacto social vamos querer no Brasil e no mundo pós-pandemia? Sinceramente, acredito num real, que todos possam dar sua parcela de contribuição para uma nação forte. Precisamos construir uma sociedade que dignifica a vida de todo ser humano e faz com que todas as pessoas possam transformar suas potencialidades em felicidades. Para tanto, a vontade popular precisa ser capitaneada pela centro-esquerda, que infelizmente abandonou nas últimas décadas a agenda transformadora, acolheu as demandas identitárias, importantes do ponto de vista democrático, defendidas pelo setor financeiro mundial, porém esqueceu que o foco deve ser a questão nacional, porque no mundo inteiro o que os países discutem são justamente os interesses estratégicos, os interesses nacionais e reais do próprio povo. Portanto, companheiras e companheiros, desejo paz e bem e até o nosso próximo encontro, com a permissão de Deus. Obrigado pela sua atenção. Peço que se inscreva no nosso canal. Se gostou, compartilhe. Que façamos a boa política, já que administrar o tempo é essencial para administrar e mudar tanto o Maranhão como o Brasil. Sejamos, portanto, esperançosos, otimistas sob o ponto de vista crítico, que possamos construir realmente as bases para um futuro mais digno para a maioria da população brasileira, que infelizmente, preciso novamente destacar, vive com boa parte dos nossos concidadãos com menos da metade de um salário mínimo. Sejamos firmes, conscientes, sensíveis aos apelos dessas pessoas que tanto sofrem, mas também sejamos sensíveis aos gritos que ecoam da Mãe Natureza. Paz e bem, e até o nosso próximo vídeo.